Bom dia, graça e paz. Se tem uma coisa da qual as pessoas não gostam de falar é dos seus medos. Porque todos nós temos medo de alguma coisa. Medo de ficar doente, medo de acidente, medo da dor, medo de perder o marido, a esposa, medo de não passar num concurso, medo de ser desprezado, medo de ficar desempregado, muitos medos. O texto de Marcos, capítulo 13, a partir dos versículos 33 em seguinte, mostra Jesus com medo. Diz que Jesus, naquela quinta-feira santa, depois da ceia, leva os discípulos ao jardim do Getsêmani e então se afasta para orar. Inclusive pede a eles que orem com ele. E ele ora. E Marcos diz que ele está aflito, está angustiado, está com o coração destroçado, poderíamos dizer com muito medo. E qual é a oração de Jesus? Uma oração simples, aberta. Ele abre o coração e diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele ora 3 vezes, porque 3 vezes ele vai até os discípulos, eles estão dormindo, ele os acorda e vai de novo. E ele suava como que gotas de sangue, de tanta aflição, de tanta angústia. O Filho de Deus sentindo medo porque ele iria beber um cálice. O que significa o cálice de Deus? Em Jeremias, Deus diz a Jeremias: eu lançarei o meu cálice da ira, do meu furor contra esses povos que me desprezam. Lá em Apocalipse, Deus diz por João: aqueles que me desprezaram receberão o cálice da minha ira. O cálice é a ira, é o furor de Deus. E é isso que Jesus estava prestes a receber por causa dos nossos pecados. Ele, santo, puro e justo, receberia a ira, o furor de Deus por causa de nós. Foi por isso que ele foi cuspido, chicoteado, furaram ele com a lança, pregaram a coroa de espinhos na cabeça dele, pregaram ele na cruz, ele ficou angustiado, aflito, sofrendo. Ele queria ver se aliviava esse furor, mas sempre disse: Pai, seja feita a tua vontade. Quando nós estivermos diante dos nossos medos, sejam eles quais forem, de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem profissional, de ordem social, façamos com Jesus. Oremos. Porque o medo, ele nos encontra exatamente no momento de serenidade, paz, de alegria. Ele vem como uma simples dúvida, que se torna, de repente, numa inquietação, que se torna numa ansiedade, numa aflição, e aí você já abriu a porta para o medo, e você fica apavorado e não sabe mais o que fazer. É assim. E 90% dos nossos medos nunca acontecem na realidade. É aquela pessoa que passa a vida inteira sentada numa piscina, doida para entrar, mas que se delicia com a experiência dos outros porque tem medo de tentar. Então, quando você estiver com medo, faça como Jesus fez. Ore a Deus, abra o coração, palavras simples. Não precisa subir no monte, não precisa gritar, não precisa de copo de água, não precisa de roupas especiais, não precisa dar um discurso. Tem tanta receita por aí para grandes orações comoventes. Não, faça como Jesus. Abra o coração, exponha o seu medo, fale dele. E então diga: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E você vai ver que uma paz vai reinar no seu coração. Jesus cumpriu sua missão, sofreu, morreu e ressuscitou vivo. E então ele pôde dizer com toda a serenidade, com toda a paz, com toda a segurança da vitória que ele obteve sobre a morte, sobre o inferno e Satanás: estou indo preparar um lugar para vocês que creem em mim. Fiquem tranquilos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar um lugar para mim e para ti. E isso nos tira qualquer medo. Creia, confie, exponha seus medos a Jesus em oração. E então, tenha paz. Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe nos teus medos. Amém.